Boa noite a todos. O tema que a gente escolheu hoje para falar nesse intervalo curto foi queimaduras. Dentro da especialidade da cirurgia plástica, a gente podia falar de vários temas. Por que eu escolhi esse? Porque eu queria saber, assim, quem já sofreu queimadura aqui? Quase todo mundo. A queimadura é um dos traumas mais comuns que a gente encontra no dia a dia. É muito comum você ter desde um pequeno acidente até uma queimadura mais grave com algum conhecido que você tenha. Então, qual o objetivo de falar sobre a queimadura? Primeiro, a gente saber identificar as queimaduras, isso é importante. Segundo, o que fazer quando você identifica uma queimadura, quando você encontra uma vítima de queimadura. E terceiro, qual é o tratamento que a gente vai dar para essas queimaduras, né? Só para definir, a queimadura ela é uma agressão física ou química que é causada no maior órgão que a gente tem no corpo. Eu posso falar porque não existe nenhum órgão maior no corpo do que a pele. Muitas vezes as pessoas vão pensar, mas a pele é um órgão mais importante que a gente tem no sentido de proteção ao ambiente externo. É a pele que vai defender o nosso organismo de todos os agressores externos que a gente tem. E ela é o principal meio de contato sensitivo que a gente tem, tátil, para receber informações de temperatura, de pressão e do ambiente externo. Então ele se torna um órgão extremamente importante no nosso dia a dia. Quando você tem uma queimadura, e eu acho que aqui nesse slide a gente vai ter a informação mais importante. Quando você tem uma queimadura, qual é a coisa mais importante para você fazer imediatamente? Primeiro, refrigerar a área queimada. Independente do tamanho da queimadura e da região, a primeira coisa que você precisa fazer quando você sofre uma queimadura é evitar que essa lesão se propague. E como é que você vai fazer isso? Refrigerando a área que foi agredida, né, para que aquela área que está aquecida, seja por um contato com uma superfície aquecida, seja por escaldadura, que é contato com água quente, com óleo quente, ou por algum outro fator químico, para que ela não aprofunde mais a queimadura. Então a refrigeração é o mais importante. Se vocês gravarem essa informação da aula, é o que vai valer a pena esses 8 minutos. Então como é que a gente faz isso? Tirando algumas exceções, e eu não vou falar das exceções, eu vou falar do mais habitual, a maioria das queimaduras ela é feita por contato com superfície aquecida ou líquidos aquecidos, né? O calor é que vai provocar a queimadura. Pode ser uma queimadura elétrica? Pode. Pode ser uma queimadura por congelamento? Também pode. Mas o mais comum é a queimadura por contato com superfícies aquecidas. Então o que você faz? Você refrigera isso em água corrente. Ah, mas água gelada? Não, água gelada não adianta. Ah, mas eu posso passar café? Não. Posso passar pasta de dente que minha avó passava? Não, não passa, nada disso. Você só vai piorar a sua queimadura. Água refrigerada durante 15 minutos. E aí vem o primeiro problema. Ninguém tem paciência de ficar 15 minutos com água na torneira. Ah, mas e a Sabesp, a crise da cantareira? Não tem problema. 15 minutos de água não vai esgotar a cantareira e pode salvar a sua pele. Por que eu falo isso? Porque quando você refrigera essa área que está queimada, você não deixa a queimadura aprofundar tanto. Tem algumas queimaduras que, pela própria temperatura inicial da queimadura, você já vai ter uma queimadura de 2º ou 3º grau graves, mas se você deixar sem a refrigeração, você vai continuar aprofundando a lesão. Aquela queimadura que seria de 2º grau pode se transformar numa de 3º, aquela que seria uma de 2º grau superficial pode se transformar numa de 2º grau profunda. Então refrigera, que você vai ajudar. Além disso, ela já faz a refrigeração faz a primeira parte do tratamento, que é a analgesia. Toda queimadura dói e dói muito. Então o que você faz? Quando você coloca a mão na água corrente, além de refrigerar, você faz uma analgesia importante. E isso vai evitar que você sinta tanta dor da lesão. E aí na hora que você tiver a paciência de ficar os 15 minutinhos lá, quando você tirar, você vai querer voltar para a água. Isso é fato. A gente observa isso no pronto-socorro todo dia, quando a gente atende uma queimadura. Vamos explicar então os tipos de queimadura. A gente sabe que tem queimadura de 1º, 2º e 3º graus. Mas como é que a gente vai identificar isso no nosso dia a dia? A queimadura de 1º grau é a queimadura solar. É aquela queimadura que você fica vermelho, você
tem uma ardência muito grande e esses sintomas duram de 1, 2 ou 3 dias. Essa queimadura habitualmente não vai precisar de internação, não vai precisar de cuidados mais intensivos, exceto se ela tiver uma área muito intensa que possa te causar uma desidratação. Fora isso, é uma queimadura que vai te dar muito desconforto e pouca complicação. E quando a gente diferenciar uma queimadura de primeiro grau de uma queimadura de segundo grau? A queimadura de segundo grau é aquela que levanta bolha. O paciente esses dias falou assim, mas doutor, se você colocar a mão na água não vai levantar a bolha? Não. O que faz levantar a bolha é a lesão da pele que vai descolar a epiderme da derme. Isso independe de você colocar na água ou não. Depende do mecanismo de queimadura inicial. Levantou bolha já é uma queimadura de segundo grau. A queimadura de segundo grau é aquela que você precisa refrigerar, aliviar a sua dor e passar no pronto-socorro para ser avaliada por um cirurgião. Se for num hospital que tenha cirurgião plástico, melhor. E a queimadura de terceiro grau é aquela queimadura que é mais profunda, que ela queima a epiderme, ela queima a derme, e ela é uma queimadura que a gente chama de espessura total, aquela queimadura que você vai virar uma pururuca, a pele fica dura. Essa queimadura nem dói mais, porque você vai queimar as terminações nervosas. Então ela é uma queimadura mais grave do ponto de vista fisiopatológico, ela é mais profunda, ela vai requerer um tratamento mais elaborado, mas em termos de dor ela é menos dolorosa do que a queimadura de segundo grau. Isso também é uma coisa importante. A gravidade da queimadura também é uma informação que as pessoas também confundem com os graus de queimadura. Grau de queimadura é uma coisa, gravidade de queimadura é outra. A gravidade vai depender muito mais da localização da queimadura e da área afetada, da superfície corporal afetada, do que propriamente do grau de queimadura. Por exemplo, eu fiquei deitado no sol o dia inteiro e fiz uma queimadura de primeiro grau, mas pegou todo o meu corpo, uma superfície corporal de queimadura de 60%. Eu vou ter uma desidratação e talvez eu precise ser internado. Independente de uma queimadura que eu faça de terceiro grau localizada, por exemplo, apagar um cigarro no dorso da minha mão, fez uma queimadura de terceiro grau ou com algum outro mecanismo. Eu não vou precisar ficar internado por causa disso, e é uma queimadura de terceiro grau. Então, a área queimada é que vai definir a gravidade. Por quê? Porque quanto maior a área de lesão da pele, mais vulnerável o seu organismo vai ficar. E o que mata numa queimadura grave, num grande queimado, é desidratação. O paciente perde muito líquido, porque ele perde a barreira de proteção do organismo para o meio externo, começa a perder muito líquido, ele vai entrar em choque hipovolêmico, quer dizer que a pressão dele vai cair porque ele vai perder muito líquido e ele vai morrer de desidratação. Áreas nobres também requerem uma atenção especial. Mãos, face, que são áreas que podem deixar sequelas funcionais ou até estéticas que podem comprometer o dia a dia da pessoa. Então, tanto a localização quanto a superfície corporal queimada que vão definir a gravidade da queimadura. E o tratamento das queimaduras vai depender justamente disso. As queimaduras de segundo grau, aquelas que levantam bolha, elas vão precisar, as queimaduras de segundo grau superficiais, elas descamam, elas demoram para cicatrizar de 3 a 5 semanas, mas elas reepitelizam. Pode ficar uma sequela de coloração, mas normalmente elas melhoram. As queimaduras de segundo grau profundas são aquelas que a queimadura chega até a derme, ela é muito dolorosa também, ela pode cicatrizar em até 6 a 7 semanas, só que a cicatrização dela vai se dar por um mecanismo que não vai conseguir reconstituir totalmente a derme. Vão ficar falhas, vai se produzir uma cicatriz em cima dessa pele e aí a gente vai ter aquelas cicatrizes repuxadas que a gente vê de queimadura. A orelha do Nick Lauda é uma queimadura de segundo grau profunda. É uma queimadura que destruiu partes da derme, ela conseguiu se recompor, mas depois ela retrai pelos tecidos de cicatrização. Essa queimadura é uma queimadura que a gente vai precisar fazer um enxerto de pele, vai ter que tirar a pele de outra região e colocar para você minimizar os efeitos dessa retração. E a queimadura de terceiro grau não tem jeito, essa você vai ter que ressecar, tirar toda essa pele mesmo e tratar. O que eu gostaria de deixar de importante dessa aula? Primeira coisa, é o cuidado inicial. Teve uma queimadura, independente de onde foi, mas eu queimei aqui, queimei o peito porque caiu a água fervendo que eu ia fazer o café. Tira a tua blusa, tira a tua roupa, que ela vai estar aquecida, também vai ser uma fonte de calor para aprofundar a queimadura. Entra num chuveiro com uma água morna para fria e refrigera essa água durante 15 minutos. Melhorou?
depois você passa no hospital. Levantou bolha, tem que vir para o hospital para a gente dar uma olhada. Tá? E não é o dermatologista, que é especialista em pele, que cuida disso, não é o dermatologista, porque o dermatologista ele trata da parte clínica da pele. E a queimadura, como qualquer trauma, ela é habitualmente conduzida pelos cirurgiões. Então, ou um cirurgião geral experiente, ou um cirurgião plástico, que é quem cuida dos queimados em unidades de queimadura. Acho que a informação mais importante seria essa, e gostaria de agradecer a atenção de todos.